É muito bom quando a gente pode garimpar um quadrinho autoral brasileiro que vem de um território além de Rio e São Paulo, dando conta de vivências regionais. Cais do Porto, da Brenda Maria, é uma expressão autoral que a Conrad trouxe lá do Ceará e dá conta de várias inquietações amorosas a partir de personagens que passam pela cidade de Fortaleza. É o quadrinho talvez mais truffautiano que eu li. E me fez lembrar um pouquinho Past Lives, que é um filme meio da vida de muita gente aí das produções recentes. Eu conheço muita gente que é completamente apaixonada por esse filme. Da mesma maneira como eu conheço muita gente que se apaixonou vendo a Nora, o ganhador do Oscar de 2025, que até hoje, que a gente está falando aqui, desde lá do dia 2 de março, quando aconteceu a cerimônia da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, ele está criando uma confusão danada, em parte porque o Sean Baker, que é uma espécie de super-herói da independência cinematográfica, papou vários prêmios, ganhou o prêmio de roteiro, ganhou o prêmio de direção, ganhou o Oscar principal, e a Mickey Madison ganhou melhor atriz, irritando a torcida pró Demi Moore na Substância e a torcida pró Fernanda Torres em Ainda Estou Aqui, nosso longa-metragem oscarizado ao fim de uma longeva trajetória. Eu estou trazendo aqui a lembrança do Anora, não só pela importância que esse filme teve para mim, em várias frentes. Eu tive em Cannes quando a Greta Gerwig deu a ele a Palma de Ouro. Palme d'Or goes to Anora. E é justamente da genealogia de Cannes que eu queria trazer um dos contendores, um dos competidores, lutadores da nossa arena de hoje, que é Taxi Driver. Ganhou a Palma de Ouro em 1976 e se firmou a partir dali como um dos filmes mais influentes da história do cinema, principalmente quando a gente pensa nas pústulas morais de uma grande metrópole. Para concorrer com um filme tão nobre, eu escolhi um longa que tem com ele, partilha com ele, uma figura das mais nobres, o ator Robert De Niro. Tem um longa do De Niro pelo qual eu sou apaixonado, estava até recentemente na grade da Amazon Prime, que é Ronin, de John Frankenheimer, de 1998, e que também veio de um grande festival, o Festival de Veneza. Roda a vinheta! A melhor forma de apresentar o Robert De Niro para vocês é dar a palavra para um dos mais importantes dubladores deste país, Hélio Ribeiro, que é assim o medalhão dos palcos, toda hora tem alguma boa peça com ele, e ele se tornou a voz oficial do De Niro no Brasil. Seu Hélio, explica pra gente qual é a maior dificuldade, qual é o maior desafio de emprestar o gogó para esse titã De Niro, que presidiu o júri do Festival de Cannes de 2011. Explica pra gente. Oi, Rodrigo, tudo bem? Prazer falar com você. Bom, respondendo a sua pergunta, a dificuldade de dublar o De Niro é porque é o próprio De Niro, né? É um ator excepcional e cada vez que eu pego um filme dele, apesar de dublar ele há muito tempo, é um desafio, porque ele vem com uma coisa nova, ele vem sempre com uma interpretação diferente, ele vem sempre com um detalhe novo, ele tem uma forma própria de respirar, de fazer as pausas nos lugares mais improváveis, e eu apanho muito, porque é um grande ator, é um privilégio dublar ele, é um excepcional ator. E eu tenho que ficar muito atento aos detalhes, porque a pausa às vezes é no meio da palavra, e ele fala muito sem falar nada. Dizem que os gênios escolhem o verde. Mas você não escolheu. Jack. Com o olhar, ele é capaz de dizer muita coisa. Então, eu tenho que observar os detalhes, que ele traz sempre alguma coisa nova. E agora, inclusive, eu vou dublar um filme dele que ele faz 2 papéis.
eu estou curioso, é um desafio, mais um desafio, é mais uma luta aí que eu tenho que batalhar para conseguir fazer um trabalho decente, digno, à altura do De Niro. You know what he's gonna do. Filmes como Grand Prix ajudaram a fazer de John Frankenheimer uma lenda num cinema americano que ali, na virada dos 50 para os 60, buscava uma nova forma de se comunicar com as plateias, buscando não apenas ressonância nas inquietações sociais, comportamentais do dia a dia, mas ousando novas estratégias narrativas cinemáticas, ou seja, a escrita pelo movimento. A gente tem que pensar que nesse recorte histórico do qual a gente está falando, virada da década de 50 para 60, a gente já tem a televisão bombando e trazendo toda uma linhagem dramatúrgica de seriados e telefilmes que operam com mais de uma câmera, o que garante um dinamismo que algumas vezes as narrativas cinematográficas não conheciam, não estavam tão familiarizadas. O Frankenheimer trouxe essa oxigenação numa série de filmes que fez, como Segundo Rosto, The Birdman from Alcatraz, né, O Homem de Alcatraz, vem dirigindo grandes atores, né, Rocky Hudson, Burt Lancaster, fez O Homem de Kiev, que é um grande filme. E um dos seus derradeiros trabalhos tem Robert De Niro como protagonista, que é Ronin. Esse filme estreou no Festival de Veneza, em 98. Ele teve uma bilheteria modesta, mas que eu acho que a gente merece destacar aqui. Ele custou cerca de 55 milhões, faturou 70, e ele tem David Mamet como seu roteirista, assinando com um pseudônimo. Robert Frost, que é um fotógrafo francês, assina a sua imagética aí de uma maneira muito singular. E é um dos filmes que tem algumas das perseguições de carro mais ousadas da década de 90, colocando o De Niro como um agente americano que vai parar na Europa numa espécie de jogo de espiões com agentes de diferentes pátrias, destacando-se Stellan Skarsgård e Jean Reno, um competindo com o outro atrás de um segredo que mobiliza as grandes agências de inteligência do mundo. É um filme de ação exemplar que influenciou gerações e que caiu com perfeição no momento ali da década de 90 em que o 007 estava se reafirmando como uma franquia de sucesso, a força do Pierce Brosnan. São filmes que se conversam, né, a franquia 007 do Brosnan e esse antológico Ronin. Não foi o Hélio Ribeiro quem emprestou a voz por De Niro na primeira versão do Taxi Driver para a televisão brasileira. Foi o seu Carlos Campanile, que é uma grande lenda da dublagem. O Hélio assumiu o De Niro a partir da década de 90. Antes a gente teve o Júlio César Barreiros também fazendo um trabalho memorável com o De Niro. Louis Prima, the best! Eu acho que é impossível a gente pensar nesse astro que também se lançou na direção, fez, por exemplo, Desafio no Bronx, depois fez um filme sobre a história da CIA com Matt Damon, sem a gente pensar na relevância que o Taxi Driver teve para o cinema da década de 70, para a chamada Nova Hollywood. Acho que, antes de mais nada, o Taxi Driver é um filme que custou menos de 2 milhões, faturou cerca de 25 milhões, algumas cifras dão 29, algumas fontes, 29 milhões. Mas ele tem uma vitória em contesta, que é, como eu já falei para vocês no início do programa, uma palma de ouro,
além de indicações ao Oscar. O Martin Scorsese, grande parceiro do De Niro, eles já vinham de Mean Streets e reforçam essa sinergia na história do chofer de praça Travis Bickle. Acho que vale lembrar que esse longa-metragem imortalizado pela trilha sonora do Bernard Herrmann chegou a ser oferecido antes pelo Robert Mulligan, que não exatamente entendeu a necessidade de se fazer um filme antenado com a contemporaneidade de então, com as transformações de uma América em meio à guerra do Vietnã, ao escândalo da presidência Nixon, enfim, a uma série de conflitos de corrupção, a uma podridão nas ruas em torno da Broadway cercado pelo tráfico de drogas, pela prostituição, sobretudo pela prostituição, pelo boom da cocaína nos Estados Unidos. Não por acaso chamaram alguém que tinha um entendimento do lado sombrio da condição humana, que era o Brian De Palma. Ele não aceitou e acabou indicando seu colega de geração contemporânea de geração, Martin Scorsese. O John Milius chegou a entrar nessa história também. Tem Paul Schrader, de O Canada, um filme mais recente dele, de Fé Corrompida, né, First Reformed, como roteirista. O Scorsese utiliza toda a sua relação com a liturgia católica cristã para fazer desse filme uma espécie de metáfora urbana do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, com a história desse motorista que se espia a sangue para salvar uma garota de programa das garras de mercadores do sexo. Estou falando da personagem da Judy Foster, e o seu cafetão é interpretado pelo Harvey Keitel, que conheceu o De Niro um pouco antes. A gente está falando de um filme que faz uma grande crônica desse submundo americano, e o De Niro ficou imortalizado no que a gente chama de set piece, que é a espécie de metonímia de um filme, uma imagem acompanhada de um som, serve como signo de um filme, que é o famoso Are You Talking to Me? Nome do nosso programa de hoje. You talking to me? You talking to me? Ninguém que vai pra Vale Tudo com Taxi Driver ganha. Taxi Driver é um dos maiores filmes da história do cinema e é o vencedor do Arena no Set de hoje. Okay. Ó, já que eu tô com a camisa aqui de um contemporâneo de nova Hollywood do De Niro, Sylvester Stallone, meu amigo imaginário, gravando esse programa eu fiquei sabendo que a Paramount Plus acabou de dar o sinal verde para a terceira temporada de Tulsa King. Vai ter uma mudança de showrunner, o que vai repensar toda a forma da série. Se você estranhou esse termo que eu falei, showrunner, vale muito a pena vocês darem uma fuçada no site de um curso chamado Roteiraria, do professor José Carvalho, meu mestre, grande pensador da escrita de roteiro no Brasil. Ele faz várias conceituações acerca dessa figura que na televisão e no streaming é uma espécie de conceituador, idealizador, produtor e autor das narrativas audiovisuais. A conexão do Robert De Niro com a Argentina, de onde a gente está falando com vocês, na presença do Arena no Set, na cobertura do Bafice em Buenos Aires, tem a ver pelo fato de ele ter trabalhado por aqui na série Nada, que foi apresentada no Festival de San Sebastián em 2023. O De Niro foi escolhido para receber a Palma de Ouro honorária do Festival de Cannes de 2025. Ele ganha esse troféu pelo conjunto da sua carreira no dia 13 de maio, numa cerimônia que passa em revista toda a sua contribuição para o audiovisual. Deus o abençoe, você tem um grande dom. Não tenho, não. Ah, tem sim. Não tenho. Se eu disse que tem, tem. Queria deixar como dica para vocês Mace Windu, essa HQ que a Panini Comics lançou a partir do personagem imortalizado pelo Samuel L. Jackson na trilogia de formação do universo Star Wars, dirigida por George Lucas entre
1999 e 2005. Por que eu estou citando aqui isso para vocês? Porque no último filme, né, o episódio 3, que é a vitória dos Sith, quando os Sith se consagram vencedores e o Imperador Palpatine coloca as mãos na galáxia, se torna o grande senhor do universo, apoiado na crueldade de Lord Vader, ex-Anakin vai voltar para os cinemas agora. Se você não aguentar de vontade, vale a pena ver esse filmaço na Disney Plus. Tem toda a saga Star Wars por lá. Aliás, é a Disney que é responsável por essas HQs primorosas que a Panini está editando no Brasil. Recentemente teve uma leva de títulos ligados ao Império, dando mó bossa aí pro Darth Vader, que foi dublado muito tempo no Brasil por seu Silvio Navas, emprestou a voz original do James Earl Jones. Então, já que o episódio 3 vai voltar para os cinemas, corra e veja por lá. Mas tem muita coisa para se ver no cinema, ou para se ver nos streams, ou para se ver na TV, que você vai aprender que há de imperdível no nosso 7x7. No trabalho da Raíza com os doramas, minha colega aqui, que está pensando essas narrativas sul-coreanas, no trabalho do Gustavo, Momento Crítico. Aliás, ele fez um trabalho impecável que vocês podem ver nos acervos do Momento Crítico. Dá uma viajada no nosso império cinematográfico, na nossa galáxia, onde nenhum ser humano desavisado jamais esteve, e se delicia aí de informações. Eu tô com o Luquino Visconti atrás de mim, porque há uma celebração da sua memória aqui no 26º Bafice, o Festival Internacional de Cinema de Buenos Aires. Está sendo exibido uma cópia restaurada, estalando de nova, de O Inocente, que ele dirigiu com Giancarlo Giannini, Um Canto de Cisne, esse grande diretor. Eu tô falando com vocês aqui do Cinépolis Recoleta, onde acontecem as projeções de imprensa, onde daqui a pouquinho vai ser exibida uma seleção de curtas, onde grandes atores de toda a América Latina, onde grandes atrizes de toda a América Latina têm desfilado seus talentos. Está tendo uma grande discussão comportamental aqui sobre várias crises políticas do nosso continente, combate mais do que bem-vindos ao sexismo, ao feminicídio, aos desgovernos, enfim, do continente. Tá tendo projeção de curtas e longas brasileiros. O Júlio Bressani tem filme aqui. O Último Azul, do Gabriel Mascaro, tá no festival. Moara Passoni tá aqui com um curta chamado Minha Mãe é uma Vaca, que tem muita chance de sair premiado. O festival acaba no dia 13, no dia 12 saem os resultados. E um dos títulos aqui de maior potência veio da Berlinale, é Continental 25, do Radu Jude, produzido por Rodrigo Teixeira, e tem uma adaptação da HQ Pagando por Sexo, do Chester Brown, que é hilária. Novidades do Bafice ao longo aí da semana, ao longo dos dias, no 7x7. Salve o cinema!